De volta com o Bate Pronto. São Paulo próximo de vender Lucas Ferreira ao futebol da Ucrânia. Para ser exato, Shakhtar Donetsk. São Paulo fica com 80% dessa venda do Lucas Ferreira. Fica com 8 milhões de euros dos 10, né? 10 milhões de euros, São Paulo fica com 8. 80% dos direitos. Exatamente. Então, dos 10 milhões de euros, né? São esses os valores da negociação. O São Paulo fica com 8 milhões de euros pelo garoto de apenas 19 anos. E tem muito torcedor do São Paulo questionando esses valores e essa venda do Lucas Ferreira, Piperno. Olha, eu venho dizendo há muito tempo que assim, o caminho de recuperação do São Paulo passa pela base do São Paulo, que é muito boa, né? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil Sub-20, também a Copinha. O valor a gente pode questionar, mas é aquela coisa, né? Bom, o menino é uma aposta e o São Paulo, pelo que eu entendi desse negócio, ele fica com 20%. Se por acaso o garoto estourar, depois o São Paulo ainda tem um bom retorno aí, né? Quem sabe? Raí Monteiro, torcedor do São Paulo, questionando os valores dessa transferência do Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, jogador de 19 anos, que chegou no profissional com muita personalidade. Sim. E agora deixando o São Paulo por esse valor, né? 8 milhões de euros aos cofres do São Paulo. Ele fez alguns bons jogos, de fato, né? Entrou bem em algumas partidas o Lucas Ferreira. Eu acho que a gente precisa olhar para alguns aspectos, né, quando vai analisar uma negociação. A gente não sabe tudo o que acontece no dia a dia dos clubes, esse é um ponto. E o outro, que eu acho que é fundamental também nessa equação aí do São Paulo, né, a gente está vendo imagens, ele teve recentemente um contrato renovado até 2029, é que o São Paulo é um clube sem dinheiro, quebrado, que precisa vender de qualquer forma, de qualquer jeito. O São Paulo não tem margem de negociação, não há. Então eu entendo... Desculpa, Raí, isso aí que o Raí falou é muito oportuno. Um mês antes de começar o Mundial Interclubes, enfim, a Copa do Mundo, o Porto ofereceu ao Palmeiras 15 milhões de euros pelo Richard Rios. O Palmeiras falou, não vou vender por 15 milhões. Se fosse, por exemplo, para o São Paulo teria vendido por menos. E você está falando de um volante. Você está falando de um volante. Sim. São Paulo vendeu um atacante por 8 milhões. É o jogador que geralmente vale mais também. E o Richard Rios é mais velho também. Mas é um exemplo assim, Pedrinho, a diferença do time que está com a corda no pescoço e o outro que pode chegar e falar, não. Quando você está quebrado, como é o caso do São Paulo hoje, né, um clube que tem 1 bilhão quase de dívida, você vai negociar seus ativos a preço de banana, não tem jeito, não tem margem de negociação. O torcedor pode ficar bravo, inconformado, pode achar que vale mais, ele pode achar tudo isso e está tudo bem. Só que ele também tem que saber que o clube dele está quebrado e que não tem como esticar a corda, é impossível. O Matheus Alves foi vendido recentemente por um valor baixo também, agora o Lucas Ferreira. O clube, quando não tem condição de negociar, quando ele precisa do dinheiro para ontem, para pagar a conta do ano passado, ele vai vender mais barato. E é isso que vai acontecer com o São Paulo durante um bom tempo. Eu estava um dia desses em um outro centro de custo conversando com um amigo sobre exatamente o mesmo tema, e ele recordou a venda do Tuta, que é um menino que foi para o Eintracht Frankfurt e agora ele está indo para o Qatar, se não me engano. E o São Paulo vai pegar lá um dinheiro, né, do mecanismo de solidariedade. E a gente conversava sobre isso falando, em 2019, na gestão do Leco, o São Paulo vendeu 2 bons zagueiros, o Tuta e o Morato. O Morato está no Benfica, se não me falha a memória. No Nottingham Forest, é verdade. Foi do Benfica para o Nottingham Forest. E o Tuta jogou muitos anos no Eintracht Frankfurt. É o Eintracht Frankfurt. Ganhou a Europa League outro dia, eliminando o Barcelona. Vai jogar a próxima Champions. Vai jogar a próxima Champions League, inclusive, né? Vendeu o Ekitike para o Liverpool por um valor recorde antes o recentemente. Então, é um time que tem feito ótimos negócios, né? Ele contrata barato e vende muito caro. Então, o São Paulo, há 6 anos, na era Leco, ele vendeu jogadores a preço de banana ou a preço muito barato porque ele estava quebrado. 6 anos depois, essas mesmas práticas elas continuam acontecendo. O time continua vendendo seus ativos muito barato porque ele continua quebrado. Então isso mostra que nesse tempo todo nada foi feito para mudar esse status, para mudar essa situação. E me parece que o futuro vai continuar sendo mais ou menos nessa linha, os próximos 2, 3, 4, 5 anos. Talvez daqui 5 anos a gente esteja aqui sentado nessa mesa ou em outra tribuna, ou outros colegas, falando a mesma coisa. Há 5 anos o São Paulo vendeu o Matheus Alves e o Lucas Ferreira a preço de banana. E hoje ele está vendendo o Joãozinho e o Carlinhos a preço de banana de novo. Então, enquanto o clube não se organizar enquanto clube, como instituição, ele vai continuar passando por esses problemas.
A eliminação na Copa do Brasil fez com que o São Paulo deixasse de receber 4,7 milhões de reais, né? Quase 5 milhões de reais. E agora tem essa venda do Lucas Ferreira para a Ucrânia, Bruno Prado. O que o Raí falou é perfeito, né? A situação do São Paulo é essa. E só acrescento mais um nome que também saiu esse ano, o William Gomes, né? Então foram 3 já, se confirmar a venda do Lucas Ferreira, 3 jovens que o São Paulo vendeu, todos eles por menos de 10 milhões de euros. O William Gomes para o Porto foi cerca de 9 milhões, o Matheus Alves 6 e pouco para o CSKA, e agora o Lucas Ferreira vai ser cerca de 8 milhões para o Shakhtar. 3 jovens. Dá uns 24 milhões. Somando 3 caras, né? E o Palmeiras vendeu o Vitor Reis sozinho, que é um zagueiro, por isso praticamente, né? Pela soma aí, né? Mais do que a soma dos 3. Então a situação do clube é essa. Além disso, emprestou o Moreira também para o Porto, está jogando no Porto B, o Moreira, que é um pouquinho mais velho, lateral também. E está sem lateral. Se o Porto quiser comprar também não deve ser algo 3 milhões de euros, se não me engano. Então é isso. Enquanto não melhorar a situação do clube, não vai ter grandes vendas, porque aquela coisa, né? Levando para a vida normal da gente. Se você está precisando de dinheiro, você tem alguma coisa que tem algum valor, você tem um carro, sei lá, uma casa, um imóvel. Eu estou precisando de dinheiro agora, urgente. Tem um cara querendo comprar. Até acho que vale um pouquinho mais aqui o meu imóvel, o meu carro, mas eu preciso, então eu vou vender para esse cara. O cara está disposto a me dar o dinheiro. Se você não precisa do dinheiro, aí você vai fazer um negócio por um valor maior. 2 milhões de euros, Bruno, só para dar a informação correta, o Moreira. Então, esses jogadores aí que vocês estão falando, né, eles renderam ao São Paulo, os 3 aí que o Bruno citou, pouco mais de 150 milhões de euros. Então, isso é o dinheiro que a base entregou para o São Paulo. Né? Desculpa, de reais. Esse é o dinheiro que a base entregou para o São Paulo esse ano. Mesmo com esse dinheiro, o São Paulo não resolve, mas nem de longe os seus buracos aí. E vejam só, imagina então como seria o São Paulo se não tivesse esse bom trabalho nas categorias de base. Agora, para a gente comparar o que acontece, porque o Bruno citou o Vitor Reis, é mais ou menos o que ocorre entre Flamengo e Fluminense. O Xerém deu um monte de jogador para o Fluminense, enfim, nesses últimos anos. Toda hora a gente vê jogador que foi do Fluminense estourar fora. E o Fluminense não consegue mais. E muitos deles vindo para o Flamengo. Gerson, muitos deles batendo e voltando para o Flamengo. Alexander voltou agora para o Galo. Isso aí. E o São Paulo Luiz que... Henrique. Luiz Henrique também. Outro do Fluminense. Bem lembrado, né? Crias de Xerém, depois... Ele vai chorar. Saíram e quando voltaram, regressaram ao futebol brasileiro, não vestiram a camisa do Fluminense e sim dos rivais, né? Principalmente do Flamengo, que a gente citou aqui vários exemplos. São Paulo que encara o Vitória neste sábado pelo Brasileirão. São Paulo do Hernan Crespo, que saiu da Copa do Brasil, agora tem olhos para o Campeonato Brasileiro. Aí Monteiro, já projetando esse jogo... E também a respeito aqui de outra negociação e movimentações do São Paulo no mercado da bola, travou um pouco a situação do Juan, né, zagueiro, né? Juan Tresoldi, lá com os italianos do Sassuolo. Mais uma situação aí que travou no mercado e o São Paulo está para emprestar o Jandrei para o Juventude. Então, outras 2 movimentações do São Paulo no mercado da bola, Raí, Bruno, Piperno, São Paulo que encara o Vitória neste fim de semana. O Lucas Moura no banco, provavelmente. Aí, informação importante. Essa é a boa notícia aí para o torcedor de São Paulo, para o Crespo principalmente, é poder ter o Lucas por pouco tempo, provavelmente dentro do jogo, né? Não vai jogar 90 minutos, não vai sair jogando, faz muito tempo que ele não atua, mas tê-lo de volta em uma semana de Libertadores é importante, né? Dar alguns minutinhos para que ele tenha um pouco mais de ritmo e possa entrar alguns minutinhos também na terça. Também não acho que vai ter condição de ser titular. Sobre o negócio do Juan Tresoldi aí, é uma negociação curiosa, né? Porque ele tinha empréstimo, tinha contrato com o São Paulo, empréstimo, São Paulo não compra, ele vai embora, volta para a Itália, né? Com uma lesão. E agora o São Paulo está tentando recontratar um jogador que ele não quis contratar há um mês e pouco atrás, pela escassez de defensores, né? Ele tem 4 no elenco, o Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e o Sabino, e nesse momento o Arboleda está machucado, vai ficar aí de 1 a 2 meses fora. E o Alan Franco também está muito perto de estourar, o Crespo já falou sobre isso em algumas entrevistas, preservou ele um jogo ou outro. Então voltamos àquele assunto do preservar, não é poupar porque quer, às vezes o cara tá para estourar. O Arboleda aconteceu isso e o Alan Franco a mesma coisa. São Paulo joga com 3 zagueiros no time titular, tem 4 no elenco, agora só tem 3. Então, sem dinheiro, vai ter que tentar encontrar uma solução aí para preencher essa lacuna no elenco. Ponto final no bate-pronto com essa notícia excelente para o torcedor do São Paulo. Lucas Moura tá de volta, já fiquei sabendo que teve até foto com o presidente Júlio Casares anunciando essa não pode faltar. O retorno de Lucas Moura e você acompanha esse jogo São Paulo e Vitória neste sábado. Tem camisa 10 também, meio-dia, na TV Jovem Pan News. Um abraço, tamo junto.